Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. O alfaiatezinho ladino. Era uma vez uma princesa extremamente orgulhosa. Se aparecia um pretendente, ela o mandava decifrar uma charada, e se ele não conseguia, caçoava dele e o rejeitava. Mandara também divulgar que quem decifrasse a charada se casaria com ela, fosse quem fosse. Passado um tempo, 3 alfaiates se conheceram e se tornaram amigos, e os 2 mais velhos acharam que já tinham feito tantos trabalhos bons que não poderiam deixar de ser bem-sucedidos em mais esse trabalho. O terceiro era um vagabundo sem rumo que nem conhecia o próprio ofício, mas pensou que poderia ter sorte, porque só Deus sabe de onde mais ela lhe chegaria. Os 2 lhe disseram para ficar em casa. O que poderia fazer? Argumentaram. Com tão pouco bom senso? O alfaiatezinho, porém, não desanimou e disse que resolvera decifrar a charada de uma vez e que se sairia bem. E lá foi ele, como se fosse o dono do mundo. Os 3 se apresentaram diante da princesa e lhe disseram que deveria propor-lhes uma charada, porque, enfim, chegaram as pessoas certas, com uma inteligência tão fina que podia passar pelo buraco de uma agulha. Então a princesa disse: "Tenho 2 tipos de cabelo na cabeça. De que cor são?" "Se é só isso", disse o primeiro, "devem ser preto e branco, como o tecido que chamamos sal e pimenta." "Errado", disse a princesa, "que responda o segundo." "Então", disse o segundo, "se não é preto e branco, é castanho e vermelho, como o melhor paletó domingueiro do meu pai." "Errado", disse a princesa, "que o terceiro responda, pois percebo muito bem que ele sabe a resposta." Então o alfaiatezinho adiantou-se, cheio de coragem, e disse: "A princesa tem um fio prateado e um fio dourado na cabeça. Essas são as 2 cores diferentes." Quando a princesa ouviu isso, empalideceu, quase caiu, aterrorizada, pois o alfaiatezinho adivinhara a sua charada, e ela acreditara piamente que nenhum homem na terra poderia descobri-la. Quando recuperou a coragem, ela disse: "Mas você ainda não ganhou a minha mão. Há ainda uma coisa que precisa fazer. Lá embaixo no estábulo há um urso com quem você deve passar a noite. E quando eu me levantar amanhã, se ainda continuar vivo, casará comigo." Estava muito segura que assim se livraria do alfaiate, porque o urso ainda não deixara viver quem caísse em suas garras. O alfaiatezinho não se amedrontou, ficou até muito satisfeito e respondeu: "A coragem de arriscar é metade do sucesso." Assim que a noite caiu, nosso alfaiatezinho foi levado ao urso. O animal já ia partir para cima dele e lhe dar calorosas boas-vindas com as patas, quando o alfaiatezinho lhe disse: de mansinho, logo farei você sossegar." Então, tranquilamente, e como se não tivesse a menor preocupação na vida, tirou umas nozes do bolso, partiu-as e comeu as sementes. Quando o urso viu isso, apoderou-se dele o desejo de comer nozes também. O alfaiate apalpou os bolsos e lhe deu uma mão cheia, mas na realidade não era uma mão cheia de nozes, mas de seixos. O urso levou-os à boca, mas não sentiu gosto algum, por mais que mordesse. Pensou ele, como sou burro, não sei nem quebrar uma noz."
Em seguida, disse para o alfaiate: tome aqui, quebre as nozes para mim. Está vendo como você é burro? Exclamou o alfaiatezinho. Tem uma boca enorme e não é capaz de quebrar uma noz. E apanhando o seixo, levou depressa uma noz à boca para substituí-lo. E craque! Partiu-a em dois. Preciso experimentar fazer isso outra vez, disse o urso. Observando-o, ficou pensando que deveria poder fazer igual. Então o alfaiate mais uma vez lhe deu um seixo, e o urso tentou com todas as forças mordê-lo, mas não pensem que ele tenha conseguido. Quando terminaram, o alfaiate tirou o violino debaixo do casaco e tocou uma música para si mesmo. Quando o urso ouviu a música, não conseguiu deixar de dançar. E depois de dançar um pouco, ficou tão satisfeito que disse para o alfaiatezinho: escute aqui, o violino é pesado? É leve, até uma criança pode segurá-lo. Veja, com a mão esquerda, seguro-o com os dedos. Com a mão direita, eu tanjo com o arco. Então, sai uma musiquinha alegre. Opa, opa, viva lá lá. Então disse o urso: tocar violino é uma coisa que eu deveria aprender também, para poder dançar sempre que eu quisesse. O que acha? Quer me dar umas aulas? Com a maior dedicação, se você tiver talento para a coisa. Mas me deixe ver suas garras, são muito compridas. Preciso apará-las um pouco. E em seguida trouxeram um torno de bancada, e o urso pôs ali as patas, e o alfaiatezinho prendeu-as bem seguras e disse: agora espere até eu trazer a tesoura. E o urso rosnou quanto quis, mas o alfaiatezinho se deitou a um canto em um monte de palha e adormeceu. Quando a princesa ouviu o urso rosnando com tanta ferocidade durante a noite, pensou que todo o tempo ele estivesse rosnando de alegria por ter dado cabo do alfaiate. Pela manhã, ela se levantou, despreocupada e feliz, mas quando espiou dentro do estábulo, deparou com o alfaiate, lépido como um peixe na água. Agora, ela não poderia dizer mais nada contra o casamento, pois prometera sua mão diante de todo mundo, e o rei mandou trazer uma carruagem para levar a filha e o alfaiate à igreja para ali se casarem. Quando subiram na carruagem, os outros dois alfaiates, que não eram sinceros e invejaram sua boa sorte, foram ao estábulo e soltaram o urso. O urso, enfurecido, correu atrás da carruagem. A princesa o ouviu bufar e rosnar. Ela ficou aterrorizada e exclamou: oh, o urso está vindo atrás de nós para pegá-lo! O alfaiate foi rápido, ficou em pé, de ponta cabeça, enfiou as pernas pela janela e gritou: você está vendo o torno? Se não for embora, vou prendê-lo outra vez. Quando o urso viu isso, deu meia volta e fugiu correndo. O alfaiate continuou tranquilamente o trajeto até a igreja, onde o casamento foi logo realizado. E viveu com a princesa feliz como um passarinho. Quem não acreditar nesta história terá de pagar uma prenda. Fim.